Fala aí pessoal do YouTube, tudo beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Malon e já deixa o seu like, compartilha e se inscreve no canal caso você não for inscrito, beleza? Ainda estamos juntos rumo a 1000 inscritos, que é a meta desse ano, só depende de vocês. E roda a vinheta aí. Hoje eu vou falar vários livros para iniciantes, dar umas dicas para iniciantes que querem começar a ler um livro e não sabem por onde. Então eu vou dar umas dicas aqui e espero que ajude. Um deles é tudo leitura simples, tudo leitura assim que não é difícil, não é aquelas coisas tipo José de Alencar, Machado de Assis, essa de Queiroz, não. É tudo literatura simples. Vocês vão ver que vocês vão ler rapidinho esses livros. É só para pegar o ritmo para depois ler uns livros grandes mesmo. Um deles que eu recomendo é o Sir Arthur Conan Doyle, ou famoso Sherlock Holmes. O Estudo Vermelho, que é o primeiro romance que foi publicado pelo autor. E conta a história de como Sherlock Holmes conheceu o famoso Watson, seu amigo Watson. E cara, esse livro aqui, vou falar pra vocês, cara, é maravilhoso, cara. Não é aquela leitura chata, aquela leitura pesada, aquela leitura, sabe, que você é difícil de compreender. Não. É uma leitura transparente, simples, melhor livro que eu já li na minha vida, eu juro por Deus. E esse livro você lê rapidinho, cara, você vai lendo. É impressionante que nesse livro, você vai lendo o caso, tá, do Sherlock Holmes desvendando. Quando você está no início do caso, Sherlock Holmes já desvendou o mistério. Aí você fica meio assim, bum, você explode a cabeça. Eu falei, como assim ele já desvendou, cara? Eu mal comecei a entender o caso e ele já desvendou, cara. Caralho, cuzão! Mano, esse livro aqui, se você ver na sua frente, compre, você não vai se arrepender. Todo leitor tem que ler esse livro aqui, Sherlock Holmes, Estudo Vermelho. Não só esse, como tem vários aqui. Mas isso daí, se vocês quiserem, eu trago uma coletânea do Sherlock Holmes, falando de cada caso dele, tudo e tal. Isso daí é com o tempo. Só para vocês pegarem o ritmo. Outro livro também, que eu recomendo que vocês leiam, que não é uma leitura chata, é um outro livro muito famosíssimo, do Robert Louis Stevenson, O Médico e o Monstro. Aí vocês vão perguntar, ué, o Médico Monstro não é parecido com alguém que eu conheço? Sim. O Médico Monstro, para quem não sabe, foi a principal inspiração para ter criado o Hulk. Então, esse Médico Monstro, se você ler a história desse Médico Monstro, é igualzinho ao filme do Hulk. É igualzinho. Hulk foi inspirado nesse livro aqui, O Médico Monstro. É igualzinho. E cara, eu achei maravilhoso. Foi um livro gostoso de ler, não foi um livro chato. Sabe, aquele livro que não te prende, sabe? Aquele livro que não te prende na história. Mas esse daqui é outro livro que vai te prender do início ao fim, cara. Do início ao fim. Recomendo e muito. Outro livro também, que provavelmente para quem está na escola já leu esse livro, eu acredito que sim, se a escola recomendou, é Os Miseráveis, de Victor Hugo. Cara, esse livro Os Miseráveis era um livro que assim, eu não gostava de ler. Assim, no início eu não gostava de ler nenhum desses livros, sabe? Eu via um livro, eu começava a ler, mas não dava ânimo, sabe? Não, sei lá, eu não tinha inspiração para ler. Aí beleza. Aí depois eu fui pegando todos esses autores aí que eu gostava, essas histórias que eu gostava, tipo Sherlock Holmes, O Médico Monstro. São tipos de histórias que ficavam na minha cabeça, eu falei, pô, eu vou ter que ler esses livros. Aí depois de um tempo eu falei, vamos ler essas grandes leituras, né, os clássicos universais. Os Miseráveis, que trata da Revolução Francesa. Para quem sabe de história, né? Revolução Francesa. E é um livro que também eu recomendo ler. É um livro rápido. Se você tiver o hábito de ler, você lê esse livro aqui em um dia. Olha a grossura dele. Você lê em um dia esse livro aqui. Outro livro também que eu recomendo, galera, é o Robinson Crusoe, do Daniel Defoe. Cara, esse livro aqui é famosíssimo.
todo mundo sabe a história desse livro. De um cara que perde sua tripulação, ele fica preso numa ilha. E é muito, muito legal. Essa história de preso do início ao fim, eu comecei meio paradinho e tal, mas depois fica sensacional, cara. E o final é surpreendente, cara. O final é surpreendente. Lógico, eu não vou falar o final dos livros, senão não vai ter graça vocês ficarem lendo. Mas é um livro que me cativou, cara. Foi acho que um dos primeiros livros que eu li por inteiro, sabe? Eu li e gostei. Isso daí é na época de escola, isso daqui é fundamental, hein? Os Miseráveis e o Robinson Crusoe. Agora, esse livro aqui, desses dois livros, foi meu pai que comprou, né? Que foi a escola que eu, digamos assim, obrigou a ler, né? Mas enfim. Outro livro que eu também comprei, edição Abril, muito bonito, do Alexandre Dumas, Os Três Mosqueteiros. Quem são os Três Mosqueteiros? São Ato, Porthos e Aramis. Mas Álvaro, mas tem um quarto mosqueteiro. Sim, tem um quarto mosqueteiro, que é conhecido como D'Artagnan. Só que como ele entra na história, aí eu vou deixar para vocês, porque se eu contar muito da história aqui, fica muito chato e vocês não vão querer muito ler. Esse daí dos Três Mosqueteiros foi um dos livros que eu mais queria ler, sabe? É clássico, eu sempre gosto de ler esses clássicos universais. Os Três Mosqueteiros, Robinson Crusoe, Os Miseráveis, Sherlock Holmes. São tipo de livros assim que não é chato a leitura. São livros transparentes e você consegue ler do início ao fim. Os Três Mosqueteiros são Athos, Porthos e Aramis. O D'Artagnan seria o quarto, mas ele que é o mais novo do grupo, o Athos é o mais velho. E eles são os guardas reais do rei da França. Por isso que são os mosqueteiros mais queridos da literatura. Sendo que, aqui ó, conta o guardião e seus guardas. Ou seja, que são esses caras de vermelho, tá? Daqui são os guardas do guardião. Esses guardiões aqui, eles têm uma rixa com os Três Mosqueteiros, porque os mosqueteiros são tipo um nível a mais desses caras aqui. Esses caras aqui como fosse, vamos colocar assim, tem a Polícia Federal e a Polícia Civil. Esses de vermelho como se fosse tipo uma Polícia Civil. E cara, e é treta o livro inteiro. Os Três Mosqueteiros, né, que são os guardas real, contra esses guardas de vermelho. Cara, é treta e é divertido, é comovente, tem um pouco de romance, quer dizer, é um romance, tem ação, tem um pouco de brincadeira, um pouco de sarcasmo entre os mosqueteiros. É uma amizade legal, cara, é uma história muito bonita e vale a pena muito ver. Outro livro também que eu recomendo, que é o famoso Ben-Hur, que é um conto sobre o Cristo, que conta a história de Ben-Hur e Jesus Cristo ao mesmo tempo. O que acontece? A história de Ben-Hur, os dois nascem na Judeia, né, que é o Judá Ben-Hur também é um que nasce na Judeia. E Judá Ben-Hur e Jesus Cristo eles se encontram, mas é muito raro o encontro deles. Eles se encontram no máximo, vamos por aí, 4 vezes, vai. Só que eles se vendo cara a cara um com o outro é só 2 vezes só, dessas 4, 5 vezes que eles se cruzam. Porque Judá Ben-Hur ele foi condenado a um crime na qual ele não teve culpa. Tipo, foi uma telha que caiu em cima do soldado romano e ele foi punido por isso. Aí ele ficou escravo, né, de um navio. Aqui ó, Judá, nascido judeu, após cativeiro e escravidão é adotado por um nobre romano. 10 anos mais tarde retorna à Judeia como romano e renomeado condutor de bigas de corrida. Ou seja, de escravo ele virou, tipo, ele ficou dependendo de um soldado romano, entendeu? Que salvou a vida dele num naufrágio do navio, não é navio negreiro, é navio de escravos, eu esqueci o nome. Acho que deve ser negreiro. Então, a partir daí, ele começa o romano começa a fazer favores para ele. Eu falei assim, beleza, você salvou minha vida, então eu vou dar tipo um título para você, entendeu? Você não vai ser tipo mais um escravo, você vai ser meu criado, digamos assim. E a partir daí ele começa a aventura dele, querendo conquistar a confiança dele, do amigo dele, né, que infelizmente ele machucou. E agora eles são inimigos.
E essa história não conta, não é vingança, uma história de vingança. E sim é uma história de perdão. Para quem acha que a história de Ben-Hur é uma história de vingança, não é uma história de vingança, é uma história de reconciliação, mas é uma história de perdão. Ele perdoou a atitude do amigo dele. Mas aí como começa, assim, como começa eu já falei, mas como termina, aí eu vou deixar para vocês, senão não vai ter muita graça. André Bianco, que é um escritor brasileiro, consagrado autor brasileiro de ficção e fantasia. Esse livro aqui, O Caminho do Poço das Lágrimas, conta a história de uma tragédia que aconteceu com uma família, que o pai estava querendo ver a filha e tal, só que ele não estava conseguindo. Tudo passava rápido, começa a ver umas imagens na mente dele, um monte de coisa que ele imaginava. Ele estava querendo muito ver a filha, né? Ou a filha estava querendo ver o pai. Só que aí um monte de coisa acontece e vai e volta. Se vocês quiserem que eu traga detalhadamente cada livro, eu estou falando só as partes principais, entendeu? Não estou falando, tô falando um pouquinho do início e como acontece a história, mas não estou contando o fim, porque senão perde a graça de vocês lerem o livro. Enfim, esse livro é uma ficção e fantasia. Eu gostei. Não é um livro assim sensacional, tipo estupendo, porque isso daí vai depender de cada leitor, cara. Vai depender do estilo literário que você gosta, que tipo de história você gosta, gosta de romance policial, suspense, terror, e assim vai, galera. Mas é mais ou menos isso daí. Esses livros são alguns que eu recomendo ler, tipo, para você começar a ler devagar, com calma. São livros transparentes, são livros simples de se ler, não é aquele livro chato que você fica lendo e não te prende. São tipos de livros que vão te prender do início ao fim. Pode ter certeza, eu garanto isso daí. Beleza? Esse daí, galera, esse daí foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Deixa o like, compartilha e se inscreva no canal caso você não for inscrito, beleza? É nóis, tamo junto, rumo a mil inscritos, vocês são foda e fui!